Então, turma, a gente vai para mais, né, o método, né, que é o de Brioff-Ruffini. Então, a gente vai dividir o polinômio px, certo? Que ele é igual a 2x a 4 mais 7x a terceira menos 4x mais 5 dividir por x mais 3, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui a princípio, né? Por mais que pareça, né, se você olhar assim, pareça complicado, mas na verdade não é, né? O método é até simples, às vezes você consegue até fazer mais rápido que o anterior, certo? Então vamos fazer o seguinte: eu vou separar, né? Você está vendo que esse elemento está separado aqui, certo? Quem é ele? Esse termo que ficou aqui, ele é, relembrando, né, para vocês entenderem melhor o que eu vou falar agora, essa divisão é uma divisão do tipo, em que o divisor é x menos a, ok? Então lembre disso porque vai ficar mais fácil você saber, quando usar melhor isso aqui. Então, se não for, a gente vai ter que transformar, vai ter que fatorar por evidência alguma coisa para poder chegar a isso. Mas normalmente a gente vai fazer o seguinte: como é SP of fim, né, para a divisão, né? Que o divisor é x menos a, aqui está x mais 3, certo? O que significa? Quem é a no caso? Como aqui está mais 3, eu sempre pego esse daqui, o que tiver aqui, eu vou inverter, certo? Então, se aqui está mais 3, aqui fica menos 3. Se fosse menos 3, aqui ficaria mais 3, certo? Então, o termo que está no divisor, ou seja, o número, sempre eu vou trocar de operação. Então, o que ficou mais, né, aqui vai ficar menos. Se fosse menos, ficaria mais, ok? Os demais, eu vou fazer o seguinte: o único que eu vou separar deles vai ser o termo independente. Então, o termo independente fica no final e o termo que está no divisor fica no início, ok? O resto fica aqui no meio. Então, repetindo, o que fica separado aqui no início é o termo que está no divisor com o sinal trocado. No final vai ficar o termo independente, né, do dividendo, e aqui vai ficar os outros coeficientes, certo? Do dividendo, ok? Então vamos lá. A gente vai, depois de você ter feito isso, organizar todos esses números aqui de cima, certo? Então, ó, o 3 está aqui, só com o sinal trocado, né? O 5 está aqui, aí depois ó, 2, o 7, por que o 0? Porque depois do x à terceira não viria o x ao quadrado, não tem esse termo, significa que o coeficiente é 0. Se não tiver, você substitui por 0. Aqui menos 4, né? E o 5 ele já está isolado, como eu falei. O que você vai fazer? Você vai descer o primeiro, certo? Os termos do dividendo, perdão. Não esse daqui, você vai dividir, vai descer o primeiro, e esse termo você vai multiplicar por esse termo aqui, né, que era o termo do divisor, e vai somar com o próximo termo, certo? Então, como assim, professor? 2 vezes menos 3, menos 6. Somo com o próximo, mais 7. Então, menos 6 mais 7, 1. Eu encontro o resultado, eu multiplico por esse e somo com o próximo que vier. Então, 1 vezes menos 3, mais o 0, menos 3. Pego esse resultado, multiplico por esse e somo com o próximo. Então, menos 3 até terminar. Então, menos 3 vezes menos 3, mais 9. Somo com o próximo, que é menos 4, dá 5. 5 vezes menos 3, menos 15. Somo com o próximo, que é 5, vai dar menos 10. O que significa isso? Os que ficaram no meio, certo? Vamos falar que ficaram entre o termo, que está no divisor e o termo que está no dividendo, que é o termo independente, esses vão formar o novo polinômio que vai ser o quociente. E esse que ficou mais separado, ele vai ser o resto, ok? Então vamos lá. Só que vamos pensar o seguinte: eu dividi um polinômio do quarto grau por um do primeiro grau. Se eu dividir, ele vai diminuir 1 grau, certo? Então esse vai ficar 2x à terceira, né? Esse vai pertencer a x ao quadrado, menos 3 vai acompanhar o x, né? Que está diminuindo 1 grau. 3, 2, 1, 0, certo? E o 5 vai acompanhar x elevado a 0. E o que sobrou aqui vai ser o resto, certo? Então, o resto de x é igual a menos 10. Então, encontrei o quociente e o resto. Vamos para o próximo? Então, agora nós temos dividir, né, px, que é x à quarta mais 3x ao quadrado mais
x menos 5 por hx é igual a x mais 2. Novamente, aqui está mais 2, eu passo com sinal trocado desse termo, certo? Só o menos 2, cuidado para não colocar o x aqui, certo? Nós estamos pegando só os números para fazer essa divisão a partir desse dispositivo. Então, vai ficar menos 2. Aqui vai ficar os coeficientes que estão no caso, no dividendo. E o termo independente, ele não vai ficar junto com esse, ele vai ficar separado. Você viu que a gente separou, certo? Por essa barra. Então, por que aqui ficou zero? Explicando novamente, porque como a gente aqui é x a quarta, o próximo seria x a terceira, não tem, eu substituo por zero. Não simplesmente substituo porque não tem, mas é porque o coeficiente seria zero. 0 vezes x a terceira, zero. Por isso que ele não apresenta aqui, ok? Aí, novamente, desce o primeiro termo, né? O primeiro coeficiente do dividendo, desce ele primeiro, e vou pegar esse termo e vou multiplicar por esse. Então, 1 vezes menos 2. Menos 2 soma com o próximo, 0. Menos 2 mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, né? Que agora deu resultado, menos 2 vezes menos 2. Mais 4 soma com o próximo. Então, mais 4, mais 3, 7. Deu o resultado, multiplico por esse, soma com o próximo. 7 vezes menos 2, menos 14. Soma com o próximo, que é mais 1, certo? Então, vai dar menos 13. Menos 13 vezes menos 2, mais 26. Soma com o próximo, que é menos 5, 26, menos 5, 21. Esses daqui que ficaram mais centralizados são os termos do quociente, o que ficou mais isolado é o resto, certo? Então, ou seja, qual o quociente aqui? X a terceira menos 2x ao quadrado mais 7x menos 13, certo? Porque esse termo vai acompanhar o x a terceira, né? Cuidado para não colocar x a quarta, é só você pensar, diminuir o grau, certo? Então vai ficar 1 que acompanha aqui multiplica x a terceira, o menos 2 multiplica x ao quadrado, o 7 multiplica x e o menos 13 multiplica, o menos 13 multiplica x elevado a zero, ok? É só ter atenção que na nossa avaliação, certo? Normalmente, né, vai ter, as questões são de você analisar as alternativas, então seja só ter o cuidado em relação ao cálculo que você vai acertar a questão, ok? E o que for mais isolado, como eu falei, ele vai ser o nosso resto, ok?